Estamos aqui para apresentar para vocês o vídeo da oficina do projeto de extensão Descobrindo a Célula. Oi pessoal, meu nome é Denilce Parazzi Alves. Eu, Michele Pereira Marte, somos acadêmicas do segundo ano de Ciências Biológicas de Licenciatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana. As atividades práticas no ensino de biologia podem favorecer o aprendizado e despertar a vocação científica dos alunos, mas nem sempre são utilizadas nas escolas. Nossa proposta é de auxiliar no ensino de ciências e da formação de professores, contribuir para a divulgação do curso de Ciências Biológicas da UFMS Campus de Aquidauana aos alunos e divulgar a ciência, mostrando uma das possíveis áreas de atuação do biólogo. Vamos falar um pouco sobre citogenética. Citogenética é um ramo da genética que estuda a estrutura e função da célula. Para podermos detectar algumas doenças e estudar alterações cromossômicas de organismos, é necessário fazer uso de técnicas de análise citogenéticas. Com essas técnicas, que envolvem a preparação e coloração dos cromossomos, podemos analisar o número e a estrutura deles. Qual a diferença entre cromossomo e cromatina? As duas estruturas são compostas por DNA. A diferença entre eles é o estado em que se encontram. O cromossomo é a cromatina enrolada sobre si mesma, tomando a forma espiralada e condensada quando a célula entra em divisão. Cromossomos são definidos como material hereditário organizado, sendo que nos eucariotos eles são constituídos por DNA, proteínas histônicas e não histônicas e RNA. Os cromossomos servem para armazenar todas essas informações, condensando o material genético para que caiba no interior das células. As células usadas se encontram geralmente no estágio da mitose, na fase denominada de metáfase. Esse estágio é o ideal, pois nessa etapa da divisão celular, as cromátides apresentam um máximo de condensação, e isso facilita a visualização dos cromossomos em microscópio óptico. Os cromossomos metafásicos são classificados de acordo com a posição do centrômero. Centrômero é um ponto de referência citológico básico, dividindo os cromossomos em dois braços, P para o braço curto e Q para o braço longo. Cada cromossomo nas células eucariontes tem um centrômero, uma região que se destaca como se fosse um estrangulamento, o que chamamos de constrições. Essa região é a que segura o cromossomo enquanto ele se duplica e divide as cromátides irmãs. A classificação dos cromossomos ocorre conforme a posição dos centrômeros. Metacêntrico, centrômero em posição mediana, os dois braços possuem o mesmo tamanho. Acrocêntrico, centrômeros próximo de um dos extremos do cromossomo. Um dos braços fica maior e o outro menor. Telocêntrico, centrômero em uma das extremidades. O cromossomo apresenta um único braço. E submetacêntrico, o centrômero pouco deslocado da região mediana. Os braços ficam em tamanhos desiguais. A partir da forma e do número de cromossomos de uma espécie é estabelecido o seu cariótipo. A morfologia desses cromossomos é constante para a espécie, entretanto, o número pode variar em casos de alterações cromossômicas. Ao preparar o cariótipo, os cromossomos condensados são arranjados em pares. Em humanos, existem 46 cromossomos, que são organizados em 23 pares. Os cromossomos que constituem um par possuem o mesmo tamanho e mesma posição de centrômeros, sendo 22 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, X para a mulher e Y para os homens. No caso dos homens, um par XY. E nas mulheres, um par XX. A diferença desses cromossomos é responsável pelas características que definem o sexo masculino e feminino. Estamos aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana. Nossa oficina será no laboratório de microscopia para mostrar para vocês a divisão celular mitótica da raiz da cebola. Antes de analisar os cromossomos, é necessário realizar a preparação desse material genético. Vamos lá? Para este experimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais: uma cebola, tesoura e pinça, colchicina,
orceína acética a 2%, vidros de relógio pequenos de laboratório, álcool etílico PA, ácido acético PA, ácido acético a 45%, lâminas para microscopia e lamínulas de 24 por 24, seringas de insulina, pinça de madeira, lamparina de vidro, fósforo e álcool para lamparina, frasco de vidro de 10 ml, água destilada, óleo de imersão, papel toalha e um microscópio. Vamos ao preparo. Primeiro passo, o preparo da cebola. Vamos raspar a região da raiz da cebola com a lâmina de barbear, com muito cuidado para não se cortar. Com esse procedimento, a região ressecada, as raízes antigas da cebola, é retirada, permitindo o melhor contato da água com as células basais. Agora, vamos colocar a cebola com as raízes raspadas em um copo com água, com a região da raiz imersa. Para deixá-la parcialmente submersa, pode ser inseridos palitos na região mediana que servirão de apoio. Espere aproximadamente de 5 a 7 dias até as raízes atingirem aproximadamente 2 centímetros. Aconselha-se a fazer uma cebola para cada 2 experimentos, pelo número de raízes que crescem nesse período. Uma observação muito importante: o material, a raiz da cebola, ela deve ser pré-tratada com agentes antimitóticos. Usaremos a colchicina, que serve de inibidores da formação de microtúbulos, que são as fibras do fuso, posteriormente fixada e estocada até o momento do uso. O material pode ser estocado diretamente na solução fixadora e guardado em um freezer, ou, após o processo de fixação, ser estocado em álcool 70% em geladeira. Vamos ao procedimento. Retire as raízes com a ajuda de uma tesoura ou pinça limpa, sempre preservando sua região apical, e coloque em um frasco contendo a colchicina por 24 horas. Mantenha a colchicina sempre na geladeira e longe da claridade. Se preferir, pode embrulhar o frasco de colchicina com papel alumínio para proteger. Cuidado ao manusear a colchicina, ela é tóxica. Agora, transfira as raízes da colchicina para uma placa de Petri com água destilada. A água destilada serve para enxaguar as raízes que estavam na colchicina. Em seguida, coloque-as em um frasco contendo o fixador, etanol e ácido acético na proporção 3:1. Usamos 5 ml de etanol, totalizando 15 ml, com 5 ml de ácido acético, totalizando 20 ml. Por um período mínimo de 30 minutos a 1 hora. Aguarde esse tempo. Deposite em um vidro de relógio algumas gotas do corante orceína acética a 2%. Em seguida, coloque as raízes a serem preparadas. Agora, segure o vidro de relógio com a pinça de madeira e leve-o até a chama da lamparina para que as raízes aqueçam, sem deixar o corante ferver. Por que devemos aquecer? O aquecimento apressa a coloração
e, principalmente, distende os cromossomos, facilitando a sua visualização. Em seguida, retire da chama e aguarde de 5 a 15 minutos para esfriar um pouco. Após ter aguardado de 5 a 15 minutos para esfriar, transfira uma raiz para a lâmina de microscopia limpa. E com a ajuda das 2 seringas, corte a ponta da raiz na região que contém o meristema. Retire da lâmina a porção da raiz que não contém o meristema e pingue uma gota de ácido acético 45% sobre a ponta da raiz. Com o auxílio das agulhas de seringa, fragmente a ponta da raiz em pedaços bem pequenos e cubra em seguida com a lamínula. Após cobrir com a lamínula, bata suavemente com a ponta de um lápis ou com a própria ponta do prendedor sobre a lamínula. Este procedimento contribui para o melhor espalhamento das células, como também dos cromossomos. Coloque a lâmina entre um guardanapo de papel e prense suavemente para ajudar a esmagar um pouco mais a raiz e retirar o excesso do ácido acético, deixando a lâmina bem seca, porque o próximo passo vamos levá-la ao microscópio para poder observar a fase da metáfase. Observe ao microscópio óptico e identifique e analise as metáfases. Coloque a lâmina no microscópio e visualize as células em divisão mitótica, principalmente na fase da metáfase. O aumento de 100 vezes proporciona melhor visualização, mas use sempre com óleo de imersão. Para o uso do óleo de imersão, pingue uma gota do óleo em cima da lamínula somente quando for visualizar a objetiva de 100 vezes. Encaixe primeiro a objetiva de menor aumento e ajuste o foco. Depois, passe para a objetiva seguinte, de maior aumento, e assim sucessivamente. A objetiva de 100 vezes quase toca na lamínula. O óleo deve ser usado para a objetiva de 100 vezes, pois fará com que os raios luminosos que se dispersem ao atravessarem o conjunto lâmina-óleo permita a entrada de um grande cone de luz na objetiva, o que melhora a visualização do material. Agora, ajuste o microscópio e boa visualização. A mitose tem 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase, que podem ser observadas em microscópio óptico. Vamos saber um pouco mais sobre elas. A prófase. Os cromossomos se condensam passando da forma difusa, observada na intérfase, para estruturas altamente empacotadas, características da célula em divisão. Considera-se que a célula está em prófase quando os cromossomos se condensaram a ponto de se tornarem visíveis em microscopia óptica. Metáfase. Os cromossomos apresentam condensação máxima e estão alinhados na parte central da célula, formando a placa metafásica. É nesta fase da mitose que os cromossomos são mais fáceis de serem visualizados. A anáfase é a fase mais curta da mitose, durando apenas alguns minutos. Ela se caracteriza pelo movimento das 2 cromátides irmãs para polos opostos da célula ao mesmo tempo. Uma vez separadas, as cromátides irmãs passam a ser referidas como cromossomos filhos.
Nessa fase, é possível verificar a posição do centrômero em cada cromossomo. E a telófase, onde os cromossomos filhos chegam aos polos e começam a se descondensar. A partir desta oficina experimental, podemos concluir que a mitose é um processo de grande importância para os vegetais, entre outros, uma vez que lhes possibilita o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa oficina de citogenética vegetal. Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, por nos permitir fazer parte deste projeto de extensão, e às escolas, aos professores e aos alunos que aceitaram participar do nosso projeto de extensão Descobrindo a Célula. Até a próxima! Entrem no link e respondam o formulário sobre esse vídeo. A sua opinião é muito importante para nós.